Eu quero compartilhar com você uma mensagem da parte de Deus, uma palavra que vem do coração de Deus ao nosso encontro, e eu tenho certeza que esta palavra vai abençoar, vai impactar a sua vida, as nossas vidas, em nome de Jesus. Por isso, abra o teu coração e permita que o Espírito Santo de Deus ministre a sua vida neste momento, em nome de Jesus. Eu não conheço a sua realidade, eu não conheço a sua verdade, mas eu sei que o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, ele pode mudar a sua história em nome de Jesus. A Bíblia diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 18, 19 e 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que Deus vos reconcilieis com Deus. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Querido ouvinte, o que é reconciliação? O que é reconciliar? Eu gostaria que você pensasse nisto nesta manhã. Eu gostaria que você pensasse nisto neste momento. O que é reconciliar? Ora, reconciliar é restituir a paz, as boas relações perdidas, fazer as pazes. Nós precisamos de reconciliação. Nós precisamos restituir a paz. Em primeiro lugar, nós precisamos de reconciliação com Deus. Nós precisamos nos reconciliar com Deus. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, quando nós olhamos para a vida de muitas famílias, nós vemos pessoas distantes de Deus. Nós vemos pessoas longe da vontade e da presença de Deus. E a consequência disso é a morte, é a destruição, é o medo, é a angústia, é a dor, é a insatisfação. Há um buraco no coração do homem que só será preenchido através desta reconciliação, através da presença de Deus. Então, queridos ouvintes, todos nós precisamos nos reconciliar com Deus. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E a Bíblia diz em Isaías 59, versículo 2, que o pecado nos separa de Deus, o pecado nos afasta de Deus, a amizade do pecado, a amizade do mundo nos faz inimigos de Deus, rebeldes contra Deus. Então todos nós precisamos nos reconciliar com Deus. Talvez o pecado tenha afastado você do propósito de Deus, da presença de Deus, e você não tem desfrutado de um relacionamento de paz com Deus. A reconciliação é o fim da separação entre Deus e a humanidade, causada pelo pecado original. O texto que nós lemos de 2 aos Coríntios, capítulo 5, diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões.
Deus o Pai, por meio de Jesus Cristo, o Filho, nos reconciliou consigo mesmo por meio da morte, do sacrifício de Jesus Cristo. Ao recebermos a propiciação pelos nossos pecados através do sangue de Jesus, somos reconciliados com Deus, recebemos perdão de Deus, perdão para os nossos pecados. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Jesus Cristo nós temos perdão, em Jesus Cristo nós temos reconciliação com Deus o Pai. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós só teremos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Nós só temos paz e reconciliação com Deus por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O próprio Jesus diz no Evangelho de João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho da reconciliação com Deus. Você pode hoje receber perdão dos seus pecados em Jesus Cristo e viver em paz com Deus em nome de Jesus. Em Jesus há perdão, em Jesus há reconciliação. E sabe por quê? Porque Deus nos amou. Porque Deus estava em Cristo. E Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Talvez você esteja vivendo uma vida sem paz, distante de Deus, uma vida de angústia. Você olha para o seu lar e há um abatimento no seu coração. Hoje é o dia da sua reconciliação com Deus. Deus está te oferecendo perdão. Deus está te oferecendo reconciliação por meio de Jesus Cristo. O que você precisa fazer? Se arrepender dos seus pecados e abrir o seu coração para Jesus e o receber como o Senhor da sua vida e único e suficiente Salvador, para que você receba perdão, justificação, para que toda culpa seja tirada e você seja reconciliado com Deus o Pai e viva em paz. Reconcilie-se com Deus hoje. Hoje Deus está te chamando por meio de Jesus Cristo, em nome de Jesus. O Deus que te ama, o Deus que me ama, o Deus que nos ama, não deseja nos ver longe da sua presença, mas Ele deseja que estejamos na sua presença, reconciliados por meio de Jesus Cristo. Agora, se reconciliar com Deus, queridos ouvintes, meu irmão, minha irmã, se reconciliar com Deus te leva a desfrutar da reconciliação com toda a criação. E isso traz uma quietude na alma. Isso traz paz na alma. Isaías 55:12 diz: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. É se reconciliar com Deus, é se reconciliar com a criação, é se reconciliar com tudo aquilo que Deus criou e que é muito bom. Se reconciliar com Deus te leva a se reconciliar com a criação e principalmente te leva a se reconciliar com o seu próximo. É incompatível vivermos uma vida de reconciliação com Deus e não estarmos reconciliados com o próximo. Quem se reconcilia com Deus, quem está em paz com Deus, vive uma vida de reconciliação com o próximo, uma vida de paz com o próximo, em nome de Jesus.
Quando nós nos reconciliamos com Deus, há reconciliação familiar. Quando nós olhamos para a história de José, um jovem que foi traído pelos seus irmãos, foi vendido ao Egito, mas por ter o coração em paz com Deus, perdoou os seus irmãos e se reconciliou com a sua família. Talvez hoje seja o dia de você se reconciliar com Deus e se reconciliar com a sua família, com o seu irmão, com aquela pessoa que te decepcionou, com aquela pessoa que te perseguiu, com aquela pessoa que te traiu. Talvez hoje seja o dia de você liberar perdão e se reconciliar com esta pessoa. Porque quando nós nos reconciliamos com Deus, nós nos reconciliamos com o próximo. Quando Jesus chega em Gadara e ele liberta um homem que estava possesso de uma legião de demônios, Jesus diz para ele: vai para a tua casa. Porque quando nós estamos em paz com Deus, nós somos projetados à reconciliação com o próximo, à reconciliação com o nosso lar. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, a história de Esaú e Jacó, irmãos gêmeos que brigaram por causa de uma herança e que ficaram muitos anos sem se falar. Quando Jacó teve um encontro genuíno com Deus e se reconciliou com Deus, deixando de ser Jacó e passando a ser Israel, ele se reconciliou com esse irmão. Houve reconciliação entre aqueles irmãos. 1 aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 10 ao 11, diz que o homem e a mulher de Deus buscam a reconciliação no relacionamento conjugal. Quando nós nos reconciliamos com Deus, há reconciliação no nosso casamento. Nós buscamos a cura, a salvação para o nosso casamento, porque nós estamos em paz com Deus, entendemos a vontade de Deus e buscamos a reconciliação para o nosso casamento. Não é tempo de você desistir do seu casamento, não é tempo de você viver a triste realidade do divórcio, mas é tempo de você se reconciliar com Deus por meio de Cristo e se reconciliar com seu cônjuge em nome de Jesus. Malaquias 4:6 diz: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Há reconciliação entre pais e filhos, entre filhos e os pais. Quantos pais não conversam mais com seus filhos? Quantos filhos estão brigados com seus pais? Mas quando nós nos reconciliamos com Deus, há reconciliação entre pais e filhos, entre filhos e pais. Quando nós nos reconciliamos com Deus, nós nos reconciliamos com o corpo de Cristo, com os irmãos na fé. É incompatível vivermos em paz com Deus e não estarmos em paz com o corpo de Cristo. Quando nós vivemos a reconciliação com Deus, nós vivemos a reconciliação em todas as dimensões. Hoje Deus está nos oferecendo reconciliação por meio de Jesus Cristo. O Pai, por meio do Filho e da atuação do Espírito Santo, nos oferece reconciliação. Reconciliação com o seu pastor, reconciliação com o líder do ministério, reconciliação com o irmão na fé, reconciliação com o corpo de Cristo. É tempo de andarmos em paz. É tempo de nos reconciliarmos e vivermos em paz. Jesus ensina no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, que se ao levares a tua oferta, você se lembrar que o teu irmão tem algo contra você, vai depressa e reconcilia-te com ele enquanto estás a caminho. É tempo de reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens
as suas transgressões. E esse mesmo Deus que nos oferece reconciliação com Ele, que nos oferece reconciliação em todas as dimensões das nossas vidas, é o mesmo Deus que nos vocacionou, que nos chamou, que nos fez embaixadores em nome de Cristo, para proclamarmos a palavra da reconciliação. Nós carregamos a mensagem que pode transformar vidas, casamentos, famílias, cidades, estados, países, transformar o Brasil, mas principalmente transformar eternidades por conta da reconciliação com o Pai. Deus te chamou para ser um embaixador de Cristo e anunciar que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo a humanidade. Mas você precisa, em primeiro lugar, se reconciliar com Deus. Você precisa, em primeiro lugar, ter paz com Deus. Para anunciar a mensagem da reconciliação, você precisa estar em paz com Deus. E Deus te oferece nesta manhã perdão, reconciliação por meio de Jesus Cristo. Se você estava andando distante de Deus e não estava desfrutando da reconciliação com Ele, não estava reconciliado com o próximo, hoje o Espírito Santo deseja te ajudar. Deseja ministrar o teu coração e te mostrar o caminho da reconciliação. O Espírito Santo de Deus que está te visitando neste momento deseja te guiar a toda a verdade no caminho da reconciliação. Nós vamos ouvir um louvor nesse momento. Abra o teu coração. Fala: Deus, eu desejo ter paz com o Senhor, me perdoa, eu quero me reconciliar por meio de Jesus Cristo. Pai, me perdoa porque eu não estava reconciliado com o meu próximo, mas hoje eu me arrependo e eu quero a reconciliação. Enquanto esse louvor toca, abra o teu coração. E assim que voltarmos desse louvor, eu estarei orando pela sua vida, pela sua família, para que Deus traga reconciliação em nome de Jesus.